Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta, uma vez mais, para nós conversarmos o nosso famigerado Prosa com Bertaglia. E hoje nós vamos conversar sobre modelos de gestão competitiva e os impactos da transformação digital. Nós sabemos aí que a digitalização mudou a forma como as pessoas se comunicam e interagem com o ambiente de trabalho, com a sociedade, com a economia, e novas tecnologias e gadgets que são aqueles pequenos dispositivos, né? Os smartphones, os computadores, carros, sensores, essa parafernália de dispositivos inteligentes que nós estamos aí começando a enxergar e numa evolução cada vez mais forte no nosso mercado. E elas estão transformando a forma como nós acessamos, como fazemos negócios e como nós disseminamos as informações. E é importante ainda mencionar que o papel das tecnologias inteligentes na cadeia de abastecimento digital está se tornando cada vez mais importante, está mudando, inclusive, a forma como nós fazemos negócios, a forma como nós interagimos, a forma como nós entramos nas redes sociais. Então, as tecnologias inteligentes, elas permitem a transformação digital e colaboração. Ou seja, nós estamos aí evoluindo de um 4G para um 5G, já se fala no 6G, e as pessoas precisam obrigatoriamente estar preparadas para esse mundo que vem por aí. A abordagem é necessária para conduzir, principalmente a cadeia de suprimento. Nós não vamos falar só de supply chain aqui, nós vamos falar de um mundo de negócios digitalizado, né? E a transformação digital aliada às tecnologias inteligentes, que a gente já vem percebendo, muitas vezes não percebemos, mas precisamos tomar cuidado, ela traz um desempenho muito grande dentro da indústria, dentro das organizações, e cria um relacionamento fundamental entre o competir e o colaborar. Então, as ligações entre a transformação digital, tecnologias inteligentes e desempenho de relacionamento vão ser a bola da vez nessa economia digital que vem por aí. Mas para a gente conversar sobre isso, eu vou chamar um amigo fantástico que trabalha com isso, que escreve sobre isso, que fala sobre isso, que é o Eduardo Banzato, lá do IMAN. Meu caro Banzato, que honra, meu amigo, que orgulho, fantástico tê-lo aqui para nós prosearmos, embora distantes, vamos prosear e vamos conversar sobre esse tema de modelos de gestão competitiva, que é fantástico. Meu amigo, seja bem-vindo. Opa, obrigado pela oportunidade, Bertaglia. Eu que agradeço, a honra é nossa aqui e tá levando um pouco desses conceitos aí é sempre bom, né? Porque você percebe que o Brasil vai avançando aí, também muito puxado pelo que você faz, pelo que a gente faz e pelo que os outros fazem, né? No sentido de compartilhar esses conhecimentos aí. Muito bom. Obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade. Opa, uma honra enorme aqui, Banzato. Vamos falar um pouquinho desse nosso mundo digitalizado, principalmente a parte de supply chain aí, Banzato, que você domina tão bem. Vamos lá? Diga lá, opa, vamos lá, é um prazer. Então, uma das coisas que eu gostaria de explorar contigo aqui, Banzato, basicamente, falar, logicamente, desse modelo de gestão competitiva dentro da esfera, né, do panorama aí da transformação. Ou seja, nós sabemos, e a gente tem conversado com algumas pessoas que representam as organizações, trabalham nessas organizações, até sentem um certo receio, até porque a tecnologia está evoluindo muito rápido e a adoção dessas tecnologias para as empresas tem se tornado, se por um lado uma vantagem competitiva ou uma forma de nós entrarmos aí no mercado e ganharmos um espaço que melhore a condição das nossas organizações, por outro, cria uma situação de dificuldade para aqueles que dirigem as empresas. Não é verdade, Banzato? É verdade. Hoje a gente começou a ter essa interação aí da gestão competitiva com a tecnologia lá atrás, né, quando muitas vezes nós lá no IMAN éramos chamados para implementação na época
de técnicas japonesas. Então, a empresa queria melhorar a competitividade aplicando técnicas japonesas. E por quê? Porque o meu sistema não funcionou. Não, eu quero um sistema simples, o japonês é simples, vamos trazer o Kanban aqui, o cartãozinho. E aí a gente fazia os trabalhos, e quem estava ali na implementação percebia que qual era o motivo da tecnologia não funcionar, né? Já que lá no início dos anos 80, alguns algoritmos, como o MRP, tinham sido bem concebidos, tanto que funciona até hoje, né? O mesmo algoritmo, né? E naquela época a gente falou, puxa, por que não funciona de fato, né? E por que eu preciso do apoio de um Kanban, de um sistema mais, entre aspas, simples, né? Para que a gente, de fato, implemente aí um modelo mais competitivo, né? E aí a gente começou, obviamente, a perceber que fazia falta, existia falta de um componente muito importante ali, que era a qualidade da informação. Então, a qualidade da informação entrava ruim dentro do MRP, naturalmente ele processa e traz dados ruins, né? Então, essa assim, foi uma primeira constatação que nos projetos a gente começou a fazer e começou a alinhar o que as empresas vinham fazendo de gestão competitiva com o que eu preciso avançar em termos de tecnologia, né? Que bacana, o Banzato, tem uma característica em tudo que você falou, porque na realidade e não são modismos, né? Embora possa parecer modismo, mas nós tivemos aí o modelo Toyota, o Just in Time, o Lean Manufacturing, o 5S, que são todos elementos viáveis da gente conversar aqui, e ao mesmo tempo surge tecnologia ou metodologia Agile, algumas metodologias que você acaba utilizando na organização, o próprio Six Sigma, né? E uma das perguntas que sempre surge aí, e você também deve passar por isso, dentro desse conceito, né, de modelos de gestão competitiva, qual usar? Qual que é mais interessante? É possível a gente fazer um modelo híbrido, ou seja, juntar Six Sigma com Just in Time, com Lean Manufacturing? Como é que você enxerga isso pela forma como você conduz os negócios no IMAN, o Banzato? É isso mesmo. Essa acaba sendo a abordagem, né? Porque o IMAN nunca levou, apesar de lá nos anos 80 a gente ter estabelecido uma metodologia de implementação de um modelo de gestão competitiva, mas a gente via que a construção desses, entre aspas, pacotes, né? Seja ele voltado ao Lean, ou mesmo a metodologia Six Sigma, todas elas têm componentes que são muito positivos, né, para muitas empresas, né, mas que muitas vezes não se adapta 100%. Né? Então, você faz o quê? A construção de um modelo híbrido, apesar de ter um risco maior, né, porque sai de uma determinada metodologia, né, porque a metodologia segura, tem uma série de vantagens de você utilizar, né? Mas desde que você tenha uma equipe madura, né, você consegue estruturar e desenvolver um modelo híbrido que tem um resultado, obviamente, muito superior, né? Porque você, com menos esforço, né, você consegue avançar de uma maneira muito mais rápida. Porque, assim, basicamente, todas essas metodologias, elas focam muito no engajamento das pessoas, né? Então, independente do modelo que você utilize, você vai ver que todas elas têm um componente de gestão, de fazer com que as pessoas desenvolvam as suas atividades de gestão de projetos, né? Que nos últimos tempos aí cresceu, né, a importância do Agile aí, em função da velocidade que as coisas estão, do ambiente imprimindo essa velocidade, né, para a gente acelerar os nossos projetos, né? Mas que existem inúmeros modelos hoje que você incorpora nessa estruturação. Como você disse, o modelo híbrido hoje é o que a gente acredita, tirando o melhor proveito de todos. Claro que você não tem assim uma limitação, Bertaglia, é o seguinte, eu sempre falo, né, você não tem até como consultoria, né, como fazer isso na escala, né? Então, se você quer levar um modelo, por exemplo, o Lean, o Six Sigma, a partir do momento que estruturou um modelo, você consegue disseminar isso para o mundo inteiro, né, de uma maneira muito mais
veloz, né? Estilo modelo McDonald's, né? Padronizado, estilo franquia, as grandes franquias, etc. Né? Obviamente, se esse fosse o nosso objetivo, uma metodologia é muito importante nesse sentido, né? Mas como você trabalha caso a caso, né? Então faz muito mais sentido você trabalhar de forma híbrida, né? Mas enfim. Você tocou num ponto interessante aí. Eu tenho feito alguns trabalhos. Até o ano passado, melhor dizendo, 2018, eu vinha fazendo muito trabalho de estratégia, né, dentro das organizações. Depois eu fui convidado para fazer trabalhos mais voltados para chão de fábrica, em função até de várias experiências que eu tinha tido nas organizações pelas quais eu passei, né? E uma das coisas que eu acabei percebendo, Banzato, acho que você deve passar por isso também, principalmente porque quando nós falamos de metodologia, mesmo just in time, 5S, a característica é muito mais a característica do indivíduo, como é que ele tem que trabalhar, ou seja, ele tem que ser organizado, tem que manter o piso limpo e tal, mas um pouco da inteligência das pessoas, eu sinto que acabou sendo, eu vou usar uma expressão aqui, não sei se é mais correta, mas acabou sendo minada. Porque a partir do momento que você recebe o caminhão na doca, você descarrega o caminhão, você faz ali a colocação dos materiais ou produtos no porta-parte, depois tem a história do picking na hora de retirar, inventário cíclico e tudo mais. Uma das coisas que eu acabei percebendo, principalmente, mesmo com supervisores, gerentes e diretores, é aquela capacidade, o Banzato, de olhar quais são os produtos que se movimentam mais dentro do armazém, o que é mais rápido, a produtividade de empilhadeira e de pessoas, distâncias percorridas. Quer dizer, o pessoal fala muito, preciso ter produtividade no armazém, mas não atentam para esse detalhe. Você tem passado por essa experiência também, Banzato? Sim, sim, exatamente, né? Eu sempre falo assim para as empresas, para as pessoas, né? O nosso cérebro mesmo é dividido, né? Razão e emoção, né? Sempre que você investe muito em razão, né? E metodologia é você direcionar um pouco para a razão, né? Você criar, né, certos passos ali, indicadores que ajudam o pessoal a ter uma organização melhor, etc. Você acaba, obviamente, deixando um pouquinho de lado a emoção. Então, esse balanceamento, né, entre razão e emoção, a construção de aproveitar, né, a metodologia, aproveitar esse lado mais racional, né, para promover esse outro lado mais emocional, quebrar um pouquinho essa estrutura, é muito importante, né? Eu sinto a mesma realidade. Então, como fazer isso, né? Como implementar a metodologia, né? Mas sem tirar essa capacidade de criação, de invenção, inventiva aí que as pessoas têm, né? É um grande desafio. Olha que bacana o que você falou, porque recentemente eu fiz uma mentoria para um diretor da área de supply chain e nós estávamos conversando sobre esse assunto, que vai muito em linha desse racional que você colocou do nosso cérebro, né? Da razão e da emoção. E uma das coisas que eu falei para ele, e era muito mais voltado para as habilidades, tanto técnicas quanto emocionais, do centro de distribuição dele. Ele é responsável por todo o supply chain, mas ele sentia que a parte de logística, de centro de distribuição dele, tinha um trabalho a ser feito. E aí eu perguntei para ele quando é que tinha sido a última vez que ele deu treinamento para as pessoas. E ele falou o seguinte: olha, Paulo, eu não me lembro de ter dado treinamento, porque nós contratamos as pessoas já com o conhecimento. Acho que você deve viver um pouco disso aí nas suas andanças pelas empresas. Exato. Então, o Banzato, o ponto é, ok, você eventualmente contrata as pessoas, mas você quer que essas pessoas melhorem. E o outro lado é, quando é que você imagina que você vai dar, eu chamo de treinamento comportamental, né? Que é esse lado do emocional que você fala, né? Exato. E você tem passado por essa situação também, ou seja, essa dicotomia de exigir das pessoas, mas não dar a elas a condição do conhecimento e do comportamento? Sim, sim.
esse é um dos pilares de atividades do IMAN, esse lado do treinamento, né? Você tem acompanhado muito isso, né? E hoje a gente estrutura escolas dentro das empresas. E essa estruturação de escolas faz com que você faça um mapeamento muito grande de todo o perfil dessas pessoas. E muitas vezes você vê que a preocupação maior que as pessoas têm hoje, e aí eu estou falando de todos os níveis da organização, não é nem só operacional, tático e estratégico, né? Se treinar procedimentos, trabalhar mais no treinamento no que na educação. Não, educação, ou seja, aquilo que mexe com o seu lado mais emocional do cérebro, o pessoal não tem uma percepção, muitas vezes, de retorno sobre investimento muito elevada. Então, foca direto para o procedimento, para o processo, para a metodologia. Não, vamos aprender técnica, não tem problema, né? É importante, né? Só que você começa, como você usou, né, a palavra minar, né? Você começa a minar um pouco da capacidade das pessoas fazerem diferentes. Mesmo nos projetos, o Bertaglia, eu sempre, quando eu estou desenvolvendo ou vendendo um projeto, eu tento buscar, né, através da negociação, se a empresa está, de fato, querendo inovar, porque todos querem inovar, mas uma coisa é querer, de fato, inovar. Outra coisa é você querer implementar uma operação que vai funcionar. Não, eu quero implementar uma operação que vai funcionar de maneira rápida, o mais rápido possível. Mais rápido possível que vai funcionar, dificilmente você vai abrir para a criatividade, você vai seguir lá a rotina, vamos meter porta-pallet aqui, empilhadeira tradicional, e vamos fazer. Agora, inovar, quando alguém fala inovar, quem assim está mais envolvido com essa complexidade hoje que é trazer uma operação de fato que inove, né? Acha muito estranho falar, não, como que você vai fazer isso de uma maneira rápida, sem muito planejamento, né? Então, a maioria, diria hoje, das empresas não pensa em, de fato, inovar, né? Elas querem fazer as coisas que funcionem, atender suas demandas, fazer com que a demanda cresça, maravilha, ter um supply consistente, mas não ou melhor, né, ou inovar. Então, esse é um desafio, né? É por isso que esse outro lado do emocional, né, a gente trabalhar esse lado emocional é importante, porque as empresas começam a perceber que o meu diferencial competitivo daqui para frente não vai estar no racional, porque racional todo mundo vai fazer por obrigação, né? Uau! Fantástico, Banzato, muito bacana. E eu vou dizer uma coisa para você, meu amigo, nós estamos terminando o primeiro tempo aqui, né? Ou seja, o papo está tão gostoso, né? E você tocou num assunto aí que eu gostaria de explorar contigo no segundo tópico, que é exatamente esse lado de como melhorar a cadeia de abastecimento, supply chain, direcionando e utilizando a inovação, processos. Vamos para isso? Vamos lá, vamos em frente. Oi, Banzato, que bacana que está sendo essa prosa com o Bertaglia aqui. Muito legal, somando para as pessoas que nos acompanham. Estou muito honrado aqui, muito orgulho da sua presença em poder compartilhar aí o seu conhecimento, a sua vivência conosco. Banzato, eu queria explorar agora, nesse nosso segundo tópico, o lado da transformação digital em supply chain, já que você falou um pouco de inovação. A gente sabe que muitas empresas, nós podemos até aqui usar alguns exemplos, né? A própria Natura, eu adoro lá o Nestor Felp, né? Você curte o Nestor também, eu gosto muito dele, o jeitão bacana dele. E nós vamos trazer o Nestor aqui também para bater um papo conosco, fazer uma prosa em algum momento. Mas tem algumas empresas que saem, que têm vantagem, como é o caso da Natura, que a gente acabou citando, Magazine Luiza, algumas internacionais, Apple, Amazon e tudo mais. Agora, tem aquelas que ainda precisam de um empurrãozinho, né? Então, vamos conversar principalmente com essas empresas que precisam do empurrãozinho, e eu gostaria que você navegasse por esse aspecto, né? Olhando pela perspectiva da transformação e que elementos são necessários para isso, Banzato. Perfeito. Você
por incrível que pareça, né, eu sempre falo assim, apesar do cenário ele ter avançado muito em termos de tecnologia, em todas as análises que a gente faz, mesmo nessas empresas, onde estão as maiores carências são nas pessoas, né? E isso daí é natural, quem já vivenciou lá no passado as técnicas, né, de aplicação sabe que a gente precisava de pessoas, e mesmo automatizando hoje, né, ou trabalhando do lado da tecnologia, que se fala que não, isso daí vai acabar com as pessoas nas empresas, pelo contrário, né? A gente vai demandar mais ainda pessoas para aquelas empresas que são mais competitivas, né? E esse é o grande nosso desafio hoje. Por quê? Porque o cenário, você trabalhando com tecnologias, a tecnologia nos permite trabalhar um volume de dados, um volume de processamento muito maior que o limite até do próprio cérebro humano, né? Então, a partir desse momento, o cenário se torna, para muitos profissionais, muito mais complexo, né? E essa complexidade, muitas vezes, o ser humano não gosta muito, né? Vou me afastar, né? Então, você restringe o número de pessoas que têm uma iniciativa em mergulhar em temas mais complexos, porque a pessoa fala, eu vou perder tempo, eu não sou capaz, eu não estudei, eu não era bom em matemática, estatística não era meu forte, né? E modelagem, imagina, nossa, isso daí é para professor. Então, as pessoas fogem um pouco dessa realidade, né? Então, a gente precisa fazer um trabalho um pouco de desmistificar isso, dizer, é complexo? Sim, é complexo, mas você é capaz, né? Só que você precisa se dedicar, se esforçar. Então, aqui no Brasil, tem esse é o grande desafio de uma boa parte das empresas, né? Quando você vai para países que tem uma formação básica melhor, é mais fácil de você conversar com os profissionais sobre esses temas, né? Porque o pessoal já está mais acostumado. Ainda aqui no Brasil é um pouco de preocupação, as pessoas se sentem inseguras, falam, não quero tratar isso não, né? Por quê? Porque vai entrar numa seara que eu não domino, que eu não estudei, né? Então, esse é um desafio que a gente tem, viu, Bertano? É interessante essa forma como você colocou a perspectiva de pessoas, né? As pessoas realmente elas são extremamente importantes nesse contexto todo, até porque elas trazem as ideias, fazem as inovações acontecerem e olham os problemas por uma perspectiva diferente, desde que sejam treinadas. Aliás, essa é uma frase interessante, ou seja, olhar os problemas com perspectivas diferentes, porque muitas vezes nós radicalizamos, nós achamos que porque nós estamos há 20, 30, 10 anos dentro de uma organização e nós aprendemos aquele formato, nós temos que seguir daquela maneira. E não é correto isso. A gente, dentro desse mundo transformacional que nós estamos vivendo, ou seja, obrigatoriamente, nós temos que pensar diferente, né? Eu estava falando recentemente, o Manzato, com o Daniel Drapac. O Daniel ele tem uma empresa de software de rastreabilidade, visibilidade, e existem, assim como o Daniel, existem grandes empresas no mercado, pequenas, mas grandes empresas, quer dizer, são empresas importantes, né, na grandiosidade, que estão trazendo valor agregado para as organizações, porque uma das coisas que eu comento, e você acho que já vem falando isso faz tempo também, como é que eu, em tempo real, sei o que está acontecendo no mercado com o meu consumidor, com o meu cliente, em termos de visibilidade e transparência. Isso é supply chain, isso é cadeia de abastecimento. Como é que eu administro? Então, como é que você enxerga isso, Banzato, pela perspectiva da agilidade? Porque hoje se fala muito do comércio eletrônico, mas não é só comércio eletrônico, tem outro lado também, né? Não, exatamente. O que é comum a gente escutar hoje o mercado ele está mudando tanto, eu não sei o que vai acontecer daqui a uma semana, quanto mais daqui a um ano, né? Então, esse é o velho jargão para você escapar da dificuldade, né? Que é você mapear o mercado, você conhecer, você visualizar tendências, você trabalhar com base de dados, porque aí essa justificativa
mata, porque o pessoal fala, ninguém tem bola de cristal e ninguém sabe o que vai acontecer. Então tá bom, então não vamos planejar nada, né? Então vamos tocar a vida na medida que ela vai acontecendo, né? Vamos tomar as decisões chutadas, pode acertar. O chute também é uma metodologia, né? Chuta aí. Agora, veja, eu falo o seguinte, se eu puder me cercar de todas a tecnologia hoje que o mercado oferece para tomar uma decisão melhor, eu vou sair na frente, eu vou estar um passo à frente do que o meu concorrente, né? Eu falo assim, quando a Amazon ajuda os seus fornecedores, né, os seus parceiros, né, vamos entender assim, né, a vender mais produtos no mundo inteiro, né, por meio de toda a infraestrutura que eles têm, que não é uma infraestrutura só física, né, uma infraestrutura de inteligência, né, eles estão fazendo isso. Né, então, vai ter gente que vai acordar e vai perceber, puxa, eu vendo agora só através da Amazon. Ou, puxa, agora toda a minha verba de publicidade está no Google, no Facebook. Pois é, porque eles foram trabalhando essa inteligência e quem não trabalhou, olha, você não presta um serviço como eles prestam. Né? Então, eu digo para as empresas, olha, pensem, reflita, o que nós não estamos fazendo hoje, né, que o mercado está fazendo, né, e que vai fazer você ficar para trás, né? Não sei se você ouviu aquele Yuval Harari, né, que é o pensador hoje dos tempos modernos, né? E aí, aliás, acho que você até fez um post dele. Fiz. Lembro. E ele fala assim, né? No passado, o poder ficava quem dominava as terras, né? Depois mudou para quem dominava as máquinas, né? E hoje é quem domina a informação, né? Quem domina os dados, né? Então, quem não acordou ainda para isso vai naturalmente perdendo poder, né? Olha que sensacional isso que você colocou, porque, na realidade, essa evolução, até comentada pelo Harari, quando nós olhamos para as empresas, hoje, as grandes empresas de mercado, o que você enxerga, né? No topo da cadeia, né? Você vai enxergar Google, Microsoft, Apple, Amazon, que, embora seja uma empresa de comércio eletrônico, tecnologia, varejo e tudo mais, está tudo misturado ali. E tem uma outra que vem a reboque, que, em função da tecnologia e da evolução, é a Tesla, né? Que está quebrando as empresas automotivas aí, quebrando no bom sentido, né? Ou seja, pois é. Em termos de valorização de mercado, ela está lá em cima, né? Então, isso mesmo. Você está corretíssimo nessa menção que você fez aí, né? Ou seja, se nós olharmos por essa perspectiva, e você colocou um outro ponto, que é o seguinte, as pessoas não podem ficar inertes à situação, né? E nós temos que perder um pouco, quebrar uma barreira, o Banzato, que eu ouço desde o tempo de criancinha, né? Desde o tempo que eu comecei na IBM, depois fui na Unilever, a consultoria não agrega valor, né? Não é a questão de rotular a consultoria, rotular o consultor, mas é uma questão de você ouvir ideias externas e poder combinar essas ideias. Não é dizer se o consultor está certo ou está errado, ou se eu estou certo, ou eu, como empresa, né, estou certo ou estou errado, mas como é que eu combino essas ideias para gerar um conhecimento? Que é isso que as empresas de tecnologia estão fazendo. Exato. Veja o que o Google faz, né? Trazendo os jovens para poder gerar ideias e tudo mais, né? O que você comenta sobre isso? Aliás, eu gostaria que você já fosse deixando aqui uma mensagem, porque, por incrível que pareça, meu amigo, nós estamos aí no último gole do nosso café. Sim, é sempre rápido, né, Bertaglia? Mas você sabe que hoje eu vejo assim, o nosso maior desafio, eu não falo mais de consultoria, o consultor, empresa de tecnologia, eu falo assim, pessoas, né? Nosso desafio dentro do supply é fazer essa integração de profissionais, de pessoas, independente de onde eles estejam, né? Então, eu procuro assim, estamos fazendo um projeto, vamos trazer profissionais daqui, de Europa, Estados Unidos, aqui do Brasil, fazer um mix de uma equipe que se complementa em termos de conhecimentos e traga, né, para aquele determinado projeto uma solução, independente se é um consultor, se a forma, né, dele atuar no mercado. Hoje,
cada vez está todo mundo cada vez mais é tudo consultor, né? Porque você tem aí você cria a sua experiência, você está disponível no mercado e você tem como contribuir de fato em muitos projetos, né? Então essa habilidade em construir times de sucesso que faz diferença. E obviamente que como mensagem, né? Eu digo, olha, se você entende que essa é a realidade, prepare-se para trabalhar em times, né? Então, é aí que entra a importância do desenvolvimento dos soft skills, aí, que é esses conhecimentos que não necessariamente são técnicos, né? Então, dê mais valor para isso, né? E, de fato, contribua, né? Ajude o seu time, né? O time que você faz parte aí, a ir além, né? Ao infinito e além, certo, Bertaglia? Ao infinito e além. E olha que interessante o que você falou, Banzar, porque se nós formos avaliar a nossa conversa aqui de mais ou menos 25, 30 minutos, né, embora nós sejamos os dois aqui com muito mais foco, embora estejamos dentro de empresas, mas o foco maior nosso é basicamente estratégias de supply chain, nós falamos pouco de supply chain, nós falamos de processos, de pessoas, de transformação, de tecnologia, que é o que as pessoas precisam enxergar dentro das organizações. Logicamente, precisa entender da logística, dos processos da logística, quais são os indicadores de desempenho. Sim, precisa, não tem dúvida nenhuma, porque senão não vai construir a agilidade, né, que nós estávamos conversando, a rastreabilidade necessária quando acontecer alguma coisa. Agora, precisa ter essa visão, e é esse convite, né, mudando um pouco as palavras aí, mas você já falou sobre isso, mas é o convite para uma liderança diferenciada, né? Você falou aí sobre soft skills, eu entrevistei não, eu prosei, porque isso aqui não é um programa de entrevista, né? Não é Jô Soares, nem Paulo Soares, né? Nessa prosa aqui, eu conversei com um amigo que está na Espanha, e ele falou sobre liderança resiliente. E foi fantástica a conversa. E ele é de supply chain, né? E ele é um líder na empresa dele. E é tão gostoso ver pessoas trabalhando nesse sentido, né? Isso é extremamente motivador, não é verdade, Eduardo? Isso mesmo. Também você de Eduardo agora, hein? Olha só. Exato, né? Tudo certo. Mas é isso mesmo, viu, Bertaglia? A gente desde do início ali, o que motivou o Reinaldo, o Banzato, lá na época, a estar começando o IMAN, né? A gente leva um lema até hoje, né? Que é o IMAN leva você mais longe, né? E justamente por isso, né? As pessoas têm que ir mais longe, né? E a tecnologia é uma das formas também de fazer com que isso aconteça, né? Então, obviamente, hoje a gente não pode fugir da tecnologia, né? E nem evitá-la, né? Por quê? Porque é uma necessidade que a gente mesmo acaba sendo afetado por ela a partir do momento que outras empresas adotam, né? E eu sempre falo assim, né? Não adianta a gente pensar em ir contra o mundo, né? Porque alguns podem até entrar naquela reflexão de, puxa, esse modelo capitalista, opressor, né? Muito difícil, isso daí não está equilibrado. Pois é. Só que, infelizmente, é assim, eu aprendi lá atrás, né? Que esse é o modelo que existe, ninguém é bonzinho, né? Ninguém vai te passar a mão na cabeça aí por você não ser competitivo hoje, né? Ninguém vai pegar uma parte dela e vir te ajudar. Não. Se o Brasil não for competitivo, outro país engole o Brasil, né? Mas não vão ajudar o Brasil? Não vão ajudar o Brasil, né? É verdade. Nós temos que nos ajudar, né? E por quê? O modelo que funciona é assim. Mas esse modelo não está certo, né? Mas eu não pretendo mudá-lo, né? Então, vamos em frente, né? Aliás, em cima do que você comentou, eu estou pensando aí numa série que eu estou assistindo, que é o The Crown, né? Não sei se você... The Crown, isso. Poxa, você não imagina o que é possível se fazer dentro do mundo político, né? Pois é, você vê. Meu amigo, um abraço virtual para você, muito forte, fantástico o nosso bate-papo aqui. Eu sou realmente muito grato a você pela sua presença, a sua vontade, a sua gana de compartilhar o seu conhecimento. Ao infinito Imagina. e além. E o que nós fazemos na vida ecoa pela eternidade.
Um abraço. Obrigado, viu, Bertalha? Obrigado, um abraço, sucesso a todos aí que nos acompanham. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.